Olá, boa tarde, meus caros alunos, ex-alunos, públicos em geral. Boa tarde, pessoal. Bom, já faz algum tempinho que o pessoal tinha pedido para eu fazer alguns vídeos em relação a assuntos da aula e tudo mais, né? Bom, mas que aula, né? Depende, porque seria sociedade e tecnologia, sociologia das organizações, ah, ética e responsabilidade profissional ou metodologia da pesquisa científica, né? Ou métodos para a produção de conhecimento, como é chamado hoje, né? A antiga aula de metodologia da pesquisa científica. Bom, o negócio é o seguinte, pessoal, como muitos aí, né? Muitos não, né? A essa altura do campeonato, já quase um ano já depois do ocorrido, né? Praticamente 10 meses, né, que eu sofri um acidente e que não estou na sala de aula, portanto eu andei um pouco sumido, né? Mas foi em função exatamente desse acidente, né, de moto, que eu acabei quebrando a perna, que agora estou de licença e por isso não teve a produção de vídeos, né, das aulas, né? Apesar de que foram poucas aulas que eu produzi, mas já estava num ritmo já de poder fazer isso há mais tempo, né? Bom, então vamos lá, né? O mais legal desses novos vídeos que eu vou fazer agora é que é o seguinte, eu não estou preso a ementa, nem a conteúdo programático, nem aquele raio daquelas chamadas, e muito menos eu tenho que dar prova e tenho que ficar dando nota, né? Isso para mim é uma maravilha, né? Porque afinal eu agora posso ir um pouco além da sala de aula, né? Do que nós vamos tratar aqui? Bom, nós vamos tratar de assuntos que são de interesse da área da sociologia, mais precisamente sobre a sobrevivência da humanidade. Por que esse assunto? Por que de repente eu não estou falando a respeito, sei lá, de comunidades? A comunidade LGBT, a comunidade dos negros, a comunidade dos indígenas, as minorias, tá certo? Porque já tem gente tratando disso, certo? Ah, por que eu não vou fazer análise do governo Bolsonaro? Análise do governo do Macri, análise do governo de não sei quem, análise do Trump? Porque já tem gente fazendo isso. E fazendo muito bem. Né? Ah, por que de repente eu não dou uma aula sobre história da riqueza do homem? Ah, mas tem canais que de repente já devem estar fazendo isso. E se não fizerem, eu vou recomendar pessoalmente para que alguns desses canais o façam, porque eles fazem com muita competência. Inclusive vou citá-los aqui. Tá? Por que de repente eu não falo a respeito de certos problemas sociológicos da sociedade? Gente, sinceramente, já tem gente que já faz isso. Tá certo? Eu seria mais um que estaria falando do que os outros já estão falando. Certo? Então, se você quiser saber um pouco da minha opinião a respeito de quem produz conteúdo de qualidade a respeito desses assuntos, eu tenho uma lista aqui completa deles. Né? Você pode começar vendo, por exemplo, o canal do Cortella. Você pode também ter no Espaço Ética do Clóvis de Barros Filho. Você também pode ter o canal do Leandro Carnal. Né? E aí depois você tem lá o Aquias Santarém, você tem a Nathalie Macedo do Diário do Centro do Mundo, você tem o Paulo Giraldelli, você tem o Buenas Ideias do Eduardo Bueno, você tem o Obriga História do Icles Rodrigues, um grande historiador. E se tiver que alguém para dar uma aula sobre história da riqueza do homem, esse é o cara, né? É o Icles. Né? Você tem o Tese 11 da Sabrina Fernandes, que fala muito bem, não fala muito bem no sentido de bom ou mal, mas acontece que ela dá uma boa aula a respeito de temas que são pertinentes à área da sociologia. E um deles que eu mais adorei foi sobre a imaginação sociológica do Wright Mills. Tá? Ela também dá aula sobre Marx e tudo mais, mas isso ela também faz não apenas em conjunto, mas também tem outras pessoas que fazem análise do marxismo, no caso, o Saia da Matrix do Humberto, né, que é um outro canal muito bom. Né? Então, o Tese 11 da Sabrina Fernandes, o Saia da Matrix do Humberto, o Ópera Mundi do Breno Altman, né? O Henri Bugalho, o Café com Política do Francisco da Chagas Leite Filho, que é um canal que fala sobre política, mas é um canal mais jornalístico. Ele é pequeno, ele é em poucos minutos, geralmente
entre 2 e 7, 5 e 10 minutos, tal, mas muito bem feito, né? Com bastante competência. Você tem o canal do Meteoro, você tem o Christian Dunker e você tem, no caso, né, em espanhol, o DW Documental, o Deutsche Welle Documental, que é o canal canal Deutsche Welle, né, o canal alemão, mas só que está em espanhol, né? E você também tem a BBC Brasil, né? Bom, aí você também tem o canal do Pirula, né? O canal também do Alberto Delisola, né? Se bem que o Delisola é mais, né, hipnólogo tal, e tudo mais, mas ele vai ter uma importância ali, porque nós vamos falar a respeito de ciência e vai entrar o Pirula também junto nessa história, né? Para quem gosta de assuntos que envolvem o cristianismo, o professor Jonathan Mathies, com dois T's, Mathies com dois T's, H-E-S, né, fala sobre o cristianismo, coisas que a maioria dos católicos eu acho que não sabem, né? E principalmente numa época em que Brasil acima de Deus acima de todos e Brasil acima de tudo, né? Algumas pessoas que proferem essas palavras parece que não sabem muito a respeito de cristianismo, né? Porque fala Deus acima de tudo, mas aqui embaixo está aprontando horrores, né? Praticando atos de violência. Parece que essas pessoas são as que mais precisam de umas aulinhas aí, né? Sobre cristianismo, né? Do catolicismo. E para quem gosta de coisas da área militar, o canal Arte da Guerra do Robson Farinazzo é um excelente canal, porque ele inclusive transita da parte militar para a parte política, passando pela história, sem fazer juízos de valor, como alguns canais militares fazem. Que ficam falando que a Venezuela vai invadir o Brasil, que a gente está em estado de guerra, e que não sei o quê, e que não é bem assim. Existe uma coisa chamada áreas de influência e geopolítica. Portanto, se você não entende o que é geopolítica, dá uma olhada no canal Arte da Guerra, do Robson Farinazzo, e aprenda alguma coisa com ele, tá certo? Ele é um militar, e não é um militar, não é um cabo, tá? Não é um cabo e um soldado, ele não é um soldadinho de baixa patente, tá? O cara tem muita competência para falar e ele faz uma coisa muito importante, ele lê. Coisa que, né, nós estamos vendo por aí que não está ocorrendo, né? Deixa eu ver se tem todos eles e tal, não sei o que. Bom, são canais, pessoal, que vocês podem ler e tirar suas próprias conclusões, né? Podem ver, né, e tirar suas próprias conclusões, mas o importante, pessoal, é que você leia, tá certo? Isso aqui não é só para poder mostrar que eu leio ou para enfeitar e tal e tudo mais. Ainda tem meu quarto lá, tem um escritório onde essa parte dessa biblioteca não coube e eu tive que deixar lá na sala, tá? Mas o negócio é o seguinte, tem que ler e tem que escrever. E escrever é manuscrito. Se você acha que eu estou falando merda, se você acha que de repente eu estou falando porque você acha que pode fazer isso no computador, desculpa, cara. Entra no site de um outro, que infelizmente ele já faleceu, mas deve ter vídeos aí do Aprendendo Inteligência do professor Pierluigi Piazzi. Ele deu uma palestra comigo lá na Unesp em Araraquara, quando eu ainda estava na graduação, sobre Kirk e Spock no campus, uma noite de Jornada nas Estrelas, onde eu falei a respeito da minha monografia de conclusão de curso, que era a respeito do Carl Sagan, né? Que é onde a gente vai comentar aqui, né? Nesse espaço, nesse canal aqui que nós estamos, né? O professor Pierluigi Piazzi dizia o seguinte: aula dada é aula estudada e hoje, tá certo? E a diferença entre o aluno e o estudante é que o aluno vai para a aula assistir aula e tirar dúvidas. O estudante é aquele que estuda sozinho e escrevendo, e letra pequenininha, tá certo? Não adianta você escrever no computador e imprimir em letras pequenas, porque não é a mesma coisa, tá certo? A escrita, gente, é a musculação do cérebro, ok? Dito isso, vamos lá, né? Como eu estou livre do conteúdo e das emendas das aulas, principalmente de Sociedade, Tecnologia e Sociologia das Organizações, eu agora posso me dedicar um pouco mais àquilo que foi o meu objeto de estudo no TCC na graduação, no TCC no mestrado em História da Ciência pela PUC
né? Que foi a respeito das ideias de Carl Sagan. Né? E aí, como é que seria hoje uma atualização das ideias dele? Bom, vamos lá. O Carl Sagan, ele propunha que uma das maneiras de nós tentarmos sobreviver mediante uma catástrofe ambiental, seja ela uma catástrofe ambiental ou uma catástrofe, no caso, sideral, algum cometa, um meteoro, um desvio de órbita pela aproximação de algum corpo celeste, massivo e tudo mais, ele dizia o seguinte, que os seres humanos deveriam colonizar os corpos do sistema solar o mais rápido possível. Isso significa asteroides, a Lua, as duas luas de Marte, o planeta Marte e daí para frente. Né? Por quê? Porque ele já previa uma coisa que já está acontecendo, os refugiados ambientais. Ele previa uma coisa que já estava acontecendo, que são as catástrofes naturais do planeta, que é o maremoto, ou como o pessoal vai falar de tsunami, né? O maremoto, os maremotos, os terremotos, a atividade vulcânica, tá certo? Isso tudo, em certa medida, tem a ver com a questão da mudança do polo magnético do planeta, que pode fazer com que ele pare de girar de um lado, depois ocorre essa inversão e ele comece a girar para o outro lado, tá certo? Mas isso aí é com os astrônomos, é uma área da qual eu não posso interferir muito, até certo ponto eu posso interferir, mas não muito porque já não é minha área. Isso seria, de certa forma, uma ingerência em assuntos dos quais eu não sou autoridade. A autoridade é aquela pessoa que está capacitada e qualificada para falar a respeito de determinado assunto, onde ela é uma autoridade. E não que a gente está vendo aí essas olavices carvalhescas, né? Coisas do tipo Brasil Paralelo, coisas do tipo Instituto Mises aí e tal, que tiram coisas da própria cabeça. Né? Eu prefiro ter que assistir Alienígenas do passado do que assistir um capítulo de Brasil Paralelo. Então me poupe. Aqui não tem olavismo carvalhesco. Certo? Bom, dito isso, né, o Carl Sagan ele já dizia exatamente isso aí. E também os problemas ambientais que nós criamos aqui no nosso próprio planeta. Né? Superpopulação, problema de consumo exagerado, problema do lixo, a poluição, tá certo? Problemas de gases de efeito estufa, né? As vacas que estão aí, né? Afinal, não saberia dizer em porcentagens, mas eu diria que praticamente 95% da população mundial é carnívora. Né? Os outros 5% devem ser veganos, vegetarianos, se chegarem a 5%. Né? Bom, enfim, né? Mas aí o que acontece? Vamos lá. Né? Estamos vivendo uma fase no mundo em que os chamados partidos de direita, a direita, está no governo na maioria dos países. Entendo que poder é uma coisa, governo é outra. Quem detém o poder econômico controla o governo. Saibam disso. Tá? E quem detém o poder econômico e está no governo, aí realmente tem muito mais poder. Tá? Então, primeira liçãozinha de política aí que vocês devem aprender. Bom, vamos lá. O que acontece com esses caras é o seguinte. Né? Os problemas causados pela primeira, segunda e terceira revolução industrial nos grandes centros urbanos, tá certo? Como a poluição, como falta de saneamento básico, porque uma vez que ocorre uma revolução industrial em determinado país, o saneamento básico não acompanha ao mesmo tempo, tá certo? Bom, e aí nós temos todos os outros problemas sociais que acarretam, né, por conta dessa insalubridade, certo? E aí o que ocorre? Bom, juntando-se a isso, esses governos de direita, eles pretendem manter o quê? Mantendo o sistema econômico atual, o sistema do capitalismo.
tá certo? Ou um sistema de mercado como queiram. Esse sistema, gente, ele necessita da desigualdade, a sua própria natureza. E a democracia é um sistema que prioriza a diversidade, tá certo? Prioriza a igualdade, de certa forma, ok? E é um sistema que não encaixa com o capitalismo. E o capitalismo é que ele cria uma sociedade de consumo exagerado. Então, o que as pessoas estão tentando fazer, sejam elas progressistas, sejam elas de esquerda, sejam elas que e tudo mais, é tentar reformar um sistema que não se reforma. Não dá para reformar o sistema de mercado ou o capitalismo nessas bases em que você ainda mantém a exploração do meio ambiente da maneira avassaladora como está. Não tem como. Tá certo? E para o sistema capitalista, dane-se se de repente existe superpopulação. Né? Dane-se, eles não estão nem aí. Tá certo? Mas acontece que é exatamente esse tipo de problemas que levam à queda desses sistemas políticos e econômicos. Toda e qualquer instituição humana tem um tempo de vida, ela tem um prazo de validade. Ela não vai durar para sempre. Se fosse assim, a gente ainda estaria vivendo com o Império Romano, ou o Império Egípcio, ou o Império Babilônico, ou o Império Chinês, ou o Império Indiano. Tá certo? Todo e qualquer sistema, toda e qualquer instituição administrativa, jurídica, política, econômica criada pelos homens teve no mundo todo, ao longo da história, havido ascensões e quedas espetaculares. Portanto, não é novidade nenhuma, gente. Tá certo? Não é novidade nenhuma. Então, essa briguinha entre esquerda e direita, né? Aliás, até é bom assistir lá um vídeo lá do Paulo Giraldelli, né? A respeito do que ele fala de esquerda e de direita. Né? Também tem outros vídeos, também, se não me engano, o Iclis fala bem a respeito disso aí, desse conceito de esquerda e direita e tudo mais. Essas briguinhas que vocês estão, gente, tudo bem. Elas são justas, tal e tudo mais, mas acontece que olha o que nós estamos enfrentando em termos ambientais, no que diz respeito ao clima. O planeta está esfriando no hemisfério norte e esquentando no hemisfério sul. A hora que o Oceano Atlântico começar a esquentar para valer na parte sul, nós vamos perceber aqui no Brasil. No hemisfério norte, eles vão ficar congelando. Como se não bastasse, nós ainda temos as catástrofes naturais. Aliás, se você acha que eu estou falando besteira, pega um livro do Isaac Asimov, aquele cara que escreveu Eu, Robô, dentre outros livros. Ele escreveu um livro chamado Escolha a Catástrofe. Lá ele fala de chuva de meteoros, explosões de raios gama, que podem destruir a atmosfera e matar todos nós. Ele fala sobre... Bom, tudo bem, a explosão do Sol está muito longe, né? Mas chuva de meteoros, cometas, isso a gente já está esperando. O Oumuamua passou por aí, já foi, e agora já descobriram mais 4. Mas também ele fala de colisões planetárias. E nós temos agora, nesse exato momento, 2 corpos celestes se aproximando ou já dentro do nosso sistema solar. Né? Isso aí você teria que ver num canal chamado Nós e o Universo, do Dr. Roberto. Né? Lá ele explica, lá com base, ele é geólogo e psicólogo. Né? Ele explica, ele consegue inclusive fazer essa interação entre essa irritação que a população mundial está experimentando e a aproximação desses corpos celestes que atrapalham, inclusive, na questão das ondas eletromagnéticas, ressonância Schumann tal, e tudo mais. Né? Ele explica muito bem isso aí. É um outro canal que eu vou citar numa outra parte. Esses que eu citei agora, né? Inclusive falta o canal do meu amigo Marco Antônio Dias, né, professor da FATEC, né, que, se não me engano, o chamado vírgula alguma coisa, né? Enfim, é só você procurar Marco Antônio Dias lá no YouTube e você vai encontrar o canal dele. Né? Mas voltando ao nosso caso, né? Como se não bastasse esses problemas ambientais, nós agora temos um problema de ordem sideral, de ordem cosmológica. Além de nós estarmos experimentando
a inversão dos polos, a aproximação desses dois corpos celestes pode, sem dúvida nenhuma, causar catástrofes que a gente só tem ideia, mais ou menos, do que foi a última era do gelo. E o que foi a última era do gelo? Foi alguma coisa desse tipo aí que está para ocorrer agora? Não sei, talvez. Né? Mas acontece que o negócio é o seguinte, não adianta você estocar alimento porque o alimento acaba. Não adianta você ir lá na Taurus e se entupir de armas e de balas, porque uma hora suas balas vão acabar. Tá certo? Você vai ter que se virar com estilingue e com um pedaço de pau. Não adianta você também construir um bunker. Por quê? Porque como nós estamos tratando de problemas geológicos, o bunker foi feito para poder sobreviver a ataques de bombas e não de terremotos. Acorda, cidadão. Tá certo? E outras. Tudo bem, eu vou me esconder lá em Alto do Paraíso. Eu vou me esconder no Mato Grosso. Eu vou me esconder... Gente... Nós vamos ter problemas, sem dúvida nenhuma, de secas prolongadas, invernos muito rigorosos, né? Um calor insuportável. Tá certo? Como é que a gente vai escapar dessa? Bom, a gente vai ver num outro vídeo que eu vou fazer logo mais. Né? Então a questão é essa. Né? Por que esses caras que estão assumindo o poder, seria até bom que eles assumissem? Porque afinal, gente, vocês podem até contestar o que eu vou falar aqui, mas olha só que interessante. Quando um sistema político, econômico e social está para cair, feito um castelo de baralho, geralmente quem ocupa os governos e está mancomunado com os poderosos, geralmente são aqueles que querem manter o status quo com vistas ao passado idílico. Você tem um período de ascensão glorioso, um período de estabilização, um período de queda, um período de retorno a esse passado idílico que segura um pouco essa queda e, inevitavelmente, a queda. Tá certo? Isso não se compara à queda do Terceiro Reich. Isso se compara à queda, no caso, em termos econômicos, políticos, administrativos e sociais, ao Império Romano. Quando houve a última era do gelo, tá certo? A população deve ter pedido desesperadamente para seus governantes para que eles fizessem alguma coisa. Quando o governo não consegue atender os anseios da população, aí você torna o governo mais duro e repressor. Quando o governo duro e repressor não consegue dar conta, vocês apelam para a religião. Quando a religião organizada não dá conta do que está acontecendo, aí você tem uma guerra de todos contra todos, uma guerra civil. Tá certo? E aí você tem a queda da civilização. E quem sobrevive? Aqueles que tinham que estar naquele lugar, naquela hora, naquele momento, sabendo aquilo que sabiam, com o pouco que sabiam e tiveram que se virar. Tá certo? Bom, como não dá pra gente fazer o que o Carl Sagan havia dito lá atrás, colonizar os corpos do sistema solar, né? Então, o que ocorre nesse sentido é que realmente nós estamos em face da extinção. Tá certo? Então, nesse sentido, o que acontece? Não adianta ficar brigando com o governante e tudo mais. É claro que vai vir chumbo grosso aí, como diz o Paulo Giraldelli. Né? Vai vir chumbo grosso tal, e tudo mais, mas acontece que os problemas que nós vamos enfrentar são muito maiores do que esses governos de direita. Né? Os problemas ambientais com os refugiados ambientais que nós estamos vendo indo para a Europa, indo para os Estados Unidos, tal, é a coisa que vai nortear o século XXI. Aliás, já está norteando, porque as pessoas já estão completamente de saco cheio. As pessoas já estão elas não aguentam mais as pessoas, sabe? Até há 20 anos atrás, o maior problema das pessoas era conseguir um emprego. Hoje a questão não é apenas conseguir um emprego, é conseguir viver em paz. E o que esses governos prometem é muito mais terrorismo, com base nos fake news, com base em situações desesperadoras toda hora, tal, não sei o quê. Por um lado, para
desviar a atenção. Mas, por outro, eles estão falando que vão fazer exatamente isso que eles estão se propondo a fazer. Então, às vezes, não precisa ser necessariamente uma fake news. Né? O sujeito fala assim, não, vou mandar matar, vou mandar prender, vou mandar bater, vou mandar não sei o que, vou fazer não sei o que lá, piriri pororó e tal. E, na verdade, é isso mesmo que eles vão acabar fazendo. Porque aquilo que eu falei lá atrás, ou seja, o governo tem essa tendência a endurecer. Né? Bom, então, dito isso, como é que nós vamos nos virar? Bom, aí é que fica a grande questão. Como é que nós vamos nos virar? A meu ver, gente, a coisa deve ser analisada de vários pontos de vista, tá? Alguns deles eu já disse, ou seja, tem pessoas que estão construindo bunkers, tem pessoas que estão fugindo para o interior do país onde tem nascentes, onde eles podem fazer uma agricultura familiar, uma pecuária familiar, uma coisa pequena, tal e tudo mais, para poder sobreviver, certo? Mas toda e qualquer forma de existência que entre em choque com o poder dominante, ela é botada para fora, ela é fadada a desaparecer. Tá? Eu sei que isso causa um certo desespero, um certo desânimo, né? E as pessoas acabam não fazendo nada, não tomando atitudes e tudo mais. Né? Mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco a respeito disso nesse primeiro vídeo, né? Que eu vou fazer vídeos de pelo menos meia hora, né? Porque senão as pessoas não aguentam, porque é muita informação. Mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco a respeito disso, tá certo? Não se trata agora, tudo bem, quem quer fazer análise de política nacional e internacional, de economia nacional e internacional, né, de estudar problemas sociais nacionais e internacionais, tudo bem, pode fazer, beleza, tal e tudo mais, já indiquei canais aqui, tá certo? Mas acontece que a gente precisa ter que olhar a coisa de uma outra perspectiva. Porque o que nós estamos enfrentando não são apenas governos de direita, nós estamos enfrentando a nossa própria extinção. Tá certo? Então agora que você já recebeu essas informações, agora que eu já te provoquei, não é para você chorar e não é para você meter uma bala no meio da cabeça e tentar se matar. Tá certo? A parada aqui é outra. E você não imagina como. Tá certo? Nesse primeiro vídeo é só para você começar a ter um vislumbre assim do tipo, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? É dentro desse tipo de pergunta. Tá certo? Que nós vamos começar a tentar sobreviver de uma maneira em que realmente hoje as pessoas não acreditam. Mas me parece, tá, como sociólogo, que é exatamente por aí que a gente deve ir. Tá bom? Se quiser se inscrever no canal, se inscreva. Se quiser ativar o sininho, ative. Se quiser dar um like, dê um like, porque esse canal aqui não é monetizado. Não é minha preocupação em ganhar dinheiro com isso. Tá? Não é minha pegada. Aqui é uma análise sutil a respeito desta realidade que a gente vive. Depois a gente fala de outras realidades que existem por aí. Tá certo? Valeu, pessoal. Obrigado.